Boa noite, meus irmãos. Eu salvo os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Gostaria de ler com os irmãos Marcos no capítulo 4, verso 1 a 9, nos diz assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira da praia. E assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e produziu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui. Marcos capítulo 4, nós temos aqui então Jesus dando início a essa parábola do semeador, não é? Jesus então dá início aqui em diante um ensino por meio de parábolas. No capítulo anterior, no capítulo de número 3, Jesus faz na sua explicação, no seu ensino, como se fosse uma linha, separando então aqueles que fazem parte do reino dele e aqueles então que estão do lado de fora. Mas nem sempre esses então que estão do lado de Jesus, não é? Parece estar do lado de dentro, não é? Significa que estão ali. Os escribas e fariseus que estavam junto com Jesus lá na sinagoga poderiam achar então que por isso estariam ali do lado de dentro. A própria família de Jesus, não é? Por estarem junto, o crescimento ali, tudo com Jesus, poderia achar que estaria também do lado de dentro. A grande multidão também, por estar andando com Jesus, podia achar que também estaria do lado de dentro. Mas, para nossa surpresa, não é? Os que estão do lado de dentro são pessoas que muitas vezes nós não escolheríamos, né? E essa linha então que Jesus traça, mostrando então alguns que estão dentro, outros que estão fora, não é uma linha fixa, não é de salvação. Aquele que está dentro automaticamente está salvo, aquele que está fora automaticamente está perdido e não pode mudar, não é? Como se fosse então quem está dentro não sai e quem está fora jamais vai entrar. Não, não é assim. Mas Jesus mostra que a importância, né, mostrando essa linha, daqueles então que estão perto dele, obedecendo, vivendo uma vida segundo o seu ensino, e aqueles então que estão fora, né, aqueles que já não querem saber, mas que depois lá na frente, ou alguns até tiveram um encontro com o próprio Senhor Jesus Cristo. E quando a gente olha lá para Marcos, né, no capítulo 4, né, a gente olha para saber então, verso 11 e 12, olha lá. Ele respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Né? Mostrando então aqui esse mistério desse reino de Deus, por isso então o ensino de parábolas. Né? Então ele conheceu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. As parábolas, né, de Jesus aqui mostram então quem está do lado de dentro e quem está do lado de fora. Estes a seguir então, aparentemente, estariam do lado de fora. Olha aqui, Simão de Cirene. Né? Não sabemos quem ele é, de onde ele vem, nem para onde vai. Mas esse homem aparece lá no momento da crucificação de Cristo, carregando a cruz de Cristo. Cirene, né? A única coisa que a gente sabe dele é que ele é de Cirene. Cirene é uma região da África, não é? E no ministério de Jesus, Jesus não foi lá. Mas tudo que sabemos é que, de qualquer forma, esse homem estava lá, carregando a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Possivelmente ouviu junto da multidão ali, não é? Sobre o mistério e o ministério ali, então, de Cristo, não é? E aquele, então, que quer seguir a ele deve tomar a sua cruz e seguir. E esse homem aqui, literalmente, foi lá e assumiu a cruz de Cristo ali, né?
aparentemente de fora. Por quê? Porque estava longe, não, Jesus não foi lá, não é? Mas ele apareceu ali, carregou a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. O centurião romano, aqueles então que zombaram de Jesus, né, estavam ali exclusivamente para crucificar Jesus Cristo, né, são claramente então mostrados aqui, né, que estão do lado de fora, mostrando então que estão do lado de fora. Mas na morte de Jesus, né, lá na cruz, ele diz, Marcos 15:39, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Esse homem, então, que é mostrado aqui como alguém que poderia estar do lado de fora, nesse momento, então, aqui, ele se mostra com aquele que está do lado de dentro. Pois tem outro aqui, um principal do Sinédrio, uma autoridade aqui, então, religiosa, principal do Sinédrio, onde as principais reuniões judiciais aconteciam, né? Sabendo, então, que essas autoridades aqui do Sinédrio, eles e Jesus passaram grandes embates religiosos, né? Eles quiseram prender o Senhor Jesus Cristo, acusaram Jesus Cristo, né? Fazia parte então desse grupo de oposição ao ministério de Cristo. Mas quando Jesus morre, quem vai buscá-lo? É então José de Arimateia, né? Então esse José então, de Arimateia, lá em Marcos capítulo 15, verso 43, fala que esse José então foi lá buscar o corpo de Jesus para sepultá-lo, né? Prepara um lugar para o nosso Senhor Jesus Cristo para que seja enterrado. Então nós temos aqui pessoas, então relato de pessoas que aparentemente estavam do lado de fora, mas mostrando na sua vida aqui que eles então estavam mais próximos do Senhor Jesus Cristo posteriormente. E temos relatos de alguns então que estavam ali por tempo dentro, do lado desse dentro, né, próximo de Jesus, mas tiveram momentos que se afastaram, ficaram do lado de fora. Olha lá para Pedro, né? Uma pessoa então que prometeu estar ali do lado do Senhor Jesus Cristo, né? Uma pessoa mais faladora, né? Um discípulo mais próximo aqui. Ele se levanta e se nega ao Senhor Jesus Cristo. Judas Iscariote também outro, né? Que aparentemente estava ali nesse grupo do lado de dentro, né? Mas se vendeu e vendeu o próprio Senhor Jesus Cristo. Estava no grupo, mas amava mais a si mesmo. E os demais discípulos, né? Em determinado momento da nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo, nós também somos chamados então para adorar, a proclamar, a amar, mas quando nós não fazemos isso, nós então nos afastamos por causa da desobediência, né? Então muitas vezes nós estamos do lado de dentro, mas quando então pecamos e não cumprimos o mandamento do Senhor, como se nós estivéssemos nos afastando, ficando então desse lado de fora. Olha lá, João 6, 66 a 68, os próprios discípulos de Jesus, João 6, 66 a 68, diz assim: Ora, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Nós temos até esses próprios discípulos aqui que estavam ali junto com Jesus, o abandonando. O que vamos fazer então a seguir aqui, ou para seguir essa jornada e chamada do Senhor Jesus Cristo aqui, para mantermos esse lado de dentro, né? Jesus vai mostrar então nessa parábola e nessas outras parábolas aqui à frente, né, o que ele espera de nós durante essa jornada, né? Quais são também os perigos dessa jornada e qual é a proposta então desta jornada para as nossas vidas. E sobre isso nós vamos estudar um pouquinho mais à frente. Mas sobre essa parábola ainda hoje, nós vamos ver que o método que Jesus escolheu para falar às pessoas ali foi por meio de parábolas. E o significado literal para isso, né, para a parábola, é algo que é lançado ao lado de outra coisa. Que quer dizer, uma parábola é basicamente uma comparação ou um relato terrestre, né, que tem um significado celestial. Algo que pertence à terra que é comparado com algo que pertence ao céu, a fim de que se possa captar ou entender melhor essa verdade celestial, né? Entendendo então a partir disso que é terreno, aquilo que é celestial.
Por que Jesus escolheu esse método, né? E por que usou tanto, né, que se tornou então uma das características da sua pregação, chamado e conhecido também como mestre das parábolas? Primeiro, Jesus escolheu esse método, né, de parábolas para levar as pessoas a ouvi-lo. Ele agora não se encontra à frente mais de um grupo de pessoas dentro da sinagoga, quase que obrigados a permanecer ali até o final do culto, né? Mas agora ele estava diante da multidão ao ar livre, que tinha liberdade para ir, afastar-se, né, a qualquer momento. E de forma mais segura, então, Jesus, então, aqui, não é, desperta o interesse desses homens contando história. E Jesus o sabia disso, né? Jesus também aqui, ao fazer isso, mostrava que ele cria na existência, né, de uma relação mesmo, mostrando isso, esse algo terreno comparado, então, com algo celestial. William Temple diz: Jesus ensinou aos homens a ver a ação de Deus nas coisas normais e comuns. Nascer do sol, queda da chuva, no crescimento das plantas. Faz muito tempo que Paulo também expressou a mesma ideia, né, quando disse que o mundo visível está destinado a dar a conhecer as coisas invisíveis de Deus, lá em Romanos 1:21. Né? Portanto, Romanos, isso mesmo. Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Né? Então podemos concluir dizendo que há diferentes respostas à palavra de Deus quando é manifestada, então, e mostrada uma mensagem, né? E Jesus mostra isso quando conta essa parábola, né? Então, as pessoas reagem de forma diferente ao ouvir, então, a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Mas o método que Jesus usa aqui, né, a gente vê algumas reações das pessoas. O método de Jesus, então, primeiramente, é uma janela aberta para uns e uma porta fechada para outros. Por meio da parábola, Jesus, então, revelou o mistério do reino de Deus. O mistério, então, é aquilo que o homem não pode conhecer à parte da revelação de Deus, fora da Bíblia, da Escritura. E esse mistério, então, é revelado a uns e encoberto para outros. E essas parábolas, então, eram janelas abertas para a compreensão de uns e portas fechadas para o entendimento de outros. William Hendricks diz que Jesus está se referindo aos fariseus endurecidos aqui, seus seguidores, que eram pessoas de coração duras, né? Esses, então, ouvintes devem ser confrontados, então, com a responsabilidade da sua própria cegueira e impenitência, né? Diz João Calvino. E Hendricks continua dizendo que o Senhor endurece aqueles que já estão com o coração endurecidos. Quando as pessoas, por sua própria vontade, já rejeitam o Senhor, tratam a sua mensagem com desdém, sendo avisados dos perigos e também das promessas, eles então as endurecem, para que aqueles que não quiserem se arrepender não sejam mais capazes de fazê-lo, né? E assim não sejam então perdoadas, como nós lemos no início. O maior juízo de Deus é entregar o homem ao seu próprio desejo. Você lendo Romanos capítulo 1, verso 24 a 28, você vai compreender bem isso. Deus deu a Faraó muitas oportunidades para submeter-se à vontade ou às advertências, né, de Moisés ali. E diante da sua resistência, então Deus disse: bem, Faraó, faça-se a tua vontade, então. Então o Senhor endurece o coração de Faraó. Êxodo 9:12. Deus não endureceu o coração de Faraó contra a sua vontade. Ele simplesmente confirmou que Faraó livremente já havia escolhido resistir, né, a Deus. Romanos 9:18, 14 a 18. E nessa parábola, Jesus então falou sobre essas verdades, né? Essas 6 verdades fundamentais do semeador: a semente, o solo, a semeadura, o crescimento e essa colheita. Então o método de Jesus então é uma janela aberta para uns e uma porta fechada para outros. A parábola do semeador também é uma porta de entrada para o entendimento, né, de outras parábolas, com o início aqui, né? E essa parábola então é uma espécie de chave hermenêutica para o entendimento de outras parábolas. Quem não compreender a sua mensagem não poderá alcançar o significado espiritual delas. John Charles Riley diz: provavelmente nenhuma parábola de Jesus é tão bem conhecida quanto essa, pois ela precisa de aplicação e não de explicação. Jesus começa com ouvir e termina com quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é? Uma porta de entrada então para outras
parábolas, né, deve ser ouvida e compreendida e aplicada. A parábola do semeador ainda revela que Jesus não se impressiona com as multidões que estavam seguindo ele. A maioria daquelas pessoas que estavam ali, né, que seguia Cristo, não produzia frutos dignos de arrependimento. Seus corações eram uma espécie de solo pobre. De acordo com essa parábola, apenas 25% dos seus leitores vão ler a mensagem atentamente e frutificar. Os outros, então, 75% vão se dividir, não é? Entre aqueles então que leem, que não entendem, aqueles que não recebem com alegria, não é? Aqueles que não têm raízes, e outros que são sufocados pelos seus próprios interesses. E as parábolas então aqui mencionadas por Marcos relatam a dinâmica da ação no ministério de Jesus Cristo. O Evangelho de Marcos é conhecido então como o Evangelho de ação. A ênfase do Evangelho então é mostrar a dinâmica de Jesus agindo. E ele está interessado então nas obras de Cristo, mais do que nos seus próprios ensinos. Por isso, todas as parábolas registradas aqui por Marcos mostram então um tipo de ação. Mesmo quando Jesus está contando parábolas, ele continua sendo então ação. E com isso a gente pode concluir e encerrar dizendo que há diferentes atitudes em relação à palavra de Deus. Como já disse, é uma porta, uma janela aberta para alguns e uma porta fechada para outros. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente deve nos responder: como nós estamos no que se refere à palavra de Deus? Estamos como servos obedientes, fiéis a Ele? Ou estamos, né, como essas pessoas então que temos sido sufocados pelos nossos próprios interesses? Queremos apenas que o culto e que as mensagens girem em torno do nosso querer, né? Ou que somos cristãos que não temos raízes, não somos bem alicerçados, né? Ou que não recebemos a mensagem com alegria. Como está o nosso coração em relação à palavra de Deus? Você já teve momentos que parece que você está ali ao lado do Senhor Jesus Cristo, orando, buscando, aplicando, mas teve um momento também que você parece que está do lado de fora. Que Deus tenha misericórdia da minha e da sua vida, da nossa vida. Que nos ajude a manter uma vida próximo dEle, uma vida que venha glorificar a Ele, né? Ciente, sabendo que somente o Senhor é o Senhor. E esse mesmo Senhor, Criador e sustentador de todas as coisas, Ele é o Deus que sonda o nosso coração. Conhece a nossa mente, não adianta a gente querer enganá-lo. A nossa máscara vai cair. A gente precisa estar firme, né? Ser sincero, sincera na presença do Senhor Jesus Cristo. Somente Ele é Senhor, somente Ele é Salvador, não há outro. E Ele então é o único digno. Mas quando Ele chama as pessoas a seguirem a Ele, tem ali uma grande multidão. E dentro dessa grande multidão, quem nós somos? Aqueles que temos ouvido a sua mensagem e temos praticado, ou temos ouvido a mensagem e essa mensagem tem sido sufocada pelos nossos interesses. Não temos alegria, não temos raízes. E na semana que vem nós vamos continuar estudando esse mesmo ensino por meio das parábolas. E nós vamos ver essas diferentes atitudes, corações endurecidos, corações superficiais, corações ocupados, mas também corações frutíferos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça então e nos ajude a entender e a compreender os seus ensinos, para que a gente venha a ter alegria e venha a ter então essa porta aberta do entendimento e da ação para a honra e para a glória dele, e não ter as janelas fechadas para a nossa compreensão, mas que a gente possa nos aproximar dele em conhecimento, em graça, em verdade, em alegria, crendo e obedecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, que Deus abençoe. Deus, eu clamo ao Senhor pelas nossas vidas, pela vida da tua igreja, suplicando ao Senhor, a Deus, que nos faça conhecedores, entendedores, ó Pai, e que possamos, ó Pai, aplicar a tua palavra dia a dia nas nossas vidas. Nos abençoe e nos guarde, guarde os meus irmãos, sustente eles, ó Pai, e guarde os meus irmãos também, ó Deus, que têm passado por esses momentos difíceis, ó Pai, com relação ao vírus, à quarentena. Que o Senhor livre, guarde, sustente, proteja, guarde os nossos irmãos idosos também, ó Deus. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém, amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito do Senhor seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, fique em paz e tenha uma semana abençoada pelo Senhor. Deus abençoe.